gente costuma dizer que os organismos crescem e as populações aumentam ou diminuem, né? Em geral, os organismos não diminuem, eles só crescem. Mas as populações, como elas flutuam, elas aumentam ou diminuem. Então, os modelos de variação do tamanho populacional, eles são modelos matemáticos que descrevem esse comportamento da população de aumentar ou diminuir de tamanho. Vamos imaginar uma população de bactéria. Ela, se não tiver nenhuma interferência na população e nenhuma mutação, né, que as bactérias, como são micro-organismos, eles têm uma taxa de mutação muito maior do que os organismos maiores, ela cresce, né? Ela cresce, depois ela atinge um patamar e depois ela tende a decrescer. Se a gente colocar uma população de bactérias num tubo de ensaio, com alimento e espaço suficiente para ela, ela tem uma fase em que chama fase de lag, ou de retardo. É uma fase que ela toma para ela se ajeitar. Então, vocês imaginem um eixo horizontal, que marca aqui o tempo, e um eixo vertical, que marca o tamanho da população. O tamanho da população, inicialmente, ela está estabilizada. Depois ela começa a crescer. Esta fase é chamada de log, é como se ela aumentasse na escala logarítmica. Por quê? Aumenta muito depressa. Aí ela estabiliza e depois, devido a mecanismos que a gente chama de mecanismo de dependência da densidade, começa a faltar espaço e comida, os outros organismos que estão ali, as outras bactérias, começam a excretar, às vezes, substância tóxica e o tamanho da população tende a diminuir e, eventualmente, ela desaparece. É assim que funciona. As populações que interessam para nós, como leveduras, que a gente usa para fazer cerveja ou usa para fazer o pão, não interessa que essa população se extingua. Então nós temos um mecanismo de manter essas populações numa determinada quantidade, de modo que a gente, sempre que precisar dela, a gente vai lá buscar e usa ela, né? Agora, aquelas micro-organismos que são patogênicos, como a maioria de organismos que produzem doenças na gente, a nossa intenção é diminuir a população e eventualmente extinguir, né? Então, nesse caso, o que o homem fez? Ele descobriu os antibióticos, né? O que o antibiótico faz? Ele não deixa que a população dentro do organismo da gente atinja um valor tão alto que ele pode, inclusive, colocar em perigo a nossa vida. Então, a tendência do antibiótico é eliminar essas populações, né? Então, o crescimento populacional de micro-organismos, de bactérias e protozoários, a gente diz que esse crescimento na fase log até estabilizar é um crescimento assintótico. O que quer dizer isso? Ela aumenta rapidamente, depois ela estabiliza e, eventualmente, ela desaparece. Então, esse crescimento assintótico, ele pode ser descrito por muitos modelos matemáticos, né? O mais comum é o modelo de Verhulst, tem o modelo também de Gompert, tem vários modelos, né? Mas, em geral, é usado o modelo de Verhulst. Vamos agora ver as importâncias das bactérias. Uma importância logo que eu comento para os meus alunos é em relação à biotecnologia. A gente não pode esquecer que as bactérias, elas são elementos utilizados, não é verdade, micro-organismos utilizados na biotecnologia justamente pelo plasmídio. Mas, Jonas, o que é o plasmídio? Vocês viram, né? O plasmídio é uma estrutura que corresponde a um DNA circular isolado do DNA principal, não é verdade? Esse DNA principal da bactéria é justamente o DNA que controla todas as suas funções vitais. Mas o DNA isolado, que é o plasmídio, ele só tem uma função importante, não é verdade? Que é a função nas transformações bacterianas, no processo de conjugação, resumindo, no processo de recombinação gênica. Então, quando falar para você em plasmídio, ele é importante na recombinação gênica bacteriana. Então, Jonas, quer dizer então que se eu tirar esse DNA que tem genes, né? Você sabe muito bem, você aprendeu isso na aula de DNA, DNA tem genes. Se eu retiro esse DNA, que é o plasmídio bacteriano, eu não vou interferir em
nenhuma função que dá vida a uma bactéria. Por isso que ela é bastante utilizada no processo de biotecnologia, que tem importâncias aí para a vegetação, para o meio ambiente, não é verdade? Não podemos esquecer da biorremediação, que é feito justamente com produção de substâncias químicas e também na utilização de bactérias. Então ela é importante na biotecnologia, é importante na produção de quem? Do vinho, do álcool, não é verdade? Porque na fermentação alcoólica, na fermentação lática, que o professor Walter já vai trabalhar isso com vocês, é extremamente importante. Então são importantes também no processo de fermentação, na produção do álcool, né? Na produção de elementos importantes aí para a nossa alimentação. E não esquecendo que na biotecnologia, a bactéria também é utilizada nas indústrias farmacêuticas, tá ok? Na produção de remédios através do processo de biotecnologia. Não podemos esquecer o que eu já falei também, uma outra importância na reciclagem de elementos de nutriente importantes na natureza. As bactérias são importantes no processo de decomposição. Então vejam que também as bactérias, além de realizar a decomposição, elas conseguem filtrar, fixar o nitrogênio dentro do ciclo de nitrogênio. Você tem muitas bactérias sendo utilizadas no processo do ciclo de nitrogênio, que vocês vão ver isso também com o professor Walter, o professor que trabalha a parte de ecologia com vocês. Não esqueçam de algumas doenças causadas por bactérias, uma extremamente importante que é a tuberculose. Tuberculose é causada por uma bactéria que é o bacilo de Koch, tá ok, gente? Não esquecer isso. Nós temos várias doenças, a meningite, mas cuidado, que a meningite pode ser vírus e a meningite pode ser a bactéria, mas falou em meningite causada por uma meningocócicas, isto é, bactérias em forma de cocos, bactérias em forma esférica, pode marcar com certeza que aí nós temos a meningite bacteriana, tá ok? Pneumonia, nós temos a coqueluche, nós temos a difteria, nós temos várias doenças causadas por bactérias. Isso é importante, hein? Cuidado porque ele pode cobrar de você em prova para você assinalar uma alternativa que representa doenças causadas por bactérias, tá ok? Agora, é lógico que nós não podemos esquecer todas essas características, estruturas, reprodução, as recombinações gênicas bacterianas que vocês viram comigo aqui, tá ok? Então, foi muito bom estar com vocês. Não fiquem tristes, mas também não fiquem alegres. Se agora eu vou, qualquer dia, qualquer hora, no romper da aurora eu voltarei. Até a próxima!